Para poder fazer uma boa leitura, interpretação e compreensão do texto, é importante que a gente conheça esses três conceitos e reconheça esses três conceitos dentro de um processo total de leitura. Então, o primeiro conceito que precisa ficar muito claro é o de leitura. O que é ler? Ler é um processo de decodificação de palavras e o objetivo é entender o texto na sua superficialidade, é reconhecer palavras, reconhecer frases. Não há necessidade de ir além daquilo que está escrito, você só precisa decodificar. Então, nós podemos ser bons leitores em qualquer idioma, não importa. Apenas vamos estar decodificando o alfabeto e assim vamos ter um entendimento da superficialidade daquele texto. Um passo além é a compreensão do texto. Aqui já temos um processo um pouco mais avançado de leitura. Não basta apenas decodificar, saber que ali há uma informação, mas começamos a olhar para os contextos, começamos a procurar mais informações, o real significado de cada uma das informações que estão contidas no texto. E por fim, chegamos ao último passo de uma boa leitura, que é a interpretação. Interpretar é analisar de forma crítica um texto, considerar o contexto, o autor, o público-alvo e principalmente os objetivos desse texto. Envolve também considerar as intenções do autor. Então nós passamos por três momentos. No primeiro, decodificamos. No segundo, fazemos ali uma compreensão geral do texto, global do texto. E por fim, começamos a interferir nesse texto. O nosso conhecimento vai fazer parte agora desta leitura. Vamos ter acesso também àquilo que está implícito. E é aqui no que está implícito que um bom leitor vai fazer a diferença. É no que está implícito que nós vamos conseguir perceber, por exemplo, os objetivos desse autor, o que ele deseja, quais são as nuances desse texto. Vou te mostrar um exemplo. Olha para a frase. O céu está nublado e Olga espera um dia difícil. Vamos fazer a leitura. O quê? O céu está nublado. Olga é a nossa personagem. O que está acontecendo ali? Ela está esperando por um dia difícil. Pronto, fizemos a decodificação. O texto está em língua portuguesa, foi utilizado um período composto, então nós temos duas informações para compor esse período, mas é plenamente entendível. No entanto, por que Olga espera por um dia difícil? O que pode estar acontecendo ali que vai fazer desse dia de Olga difícil? Está nublado, pode ser que chova, pode ser que ela não tenha levado guarda-chuva, pode ser que ela tenha programado alguma atividade ao ar livre, e aí então nublado e chovendo, com a perspectiva de chuva, talvez ela não possa ser tão feliz, e aí vai ser um dia difícil. E aí passamos para mais um ponto, porque já começamos a abrir os horizontes dentro dessa frase tão curta, dentro desse período tão... O que essa possível tempestade simboliza? Será que é realmente uma tempestade? Em que local que ela mora? Em que cidade que ela mora? Chove muito nesse lugar que ela mora? Então percebam, nós passamos de uma decodificação simples de letras que se transformam em palavras e vão compor frases, e vão compor orações, e vão compor períodos. Passamos para uma compreensão no qual a gente vai perceber as possibilidades, as nuances. E aí passamos então para uma análise crítica. Por que será que ela está esperando por esse dia difícil? O que é que este dia nublado, este céu nublado representa na vida de Olga? Percebam, esse processo de leitura, ele se dá ao longo dos anos. Então a gente vai ter leitura nas séries iniciais, lá na alfabetização. A partir do momento que a criança começa a desenvolver a sua fluência de leitura, nós passamos para um próximo processo, que é o de compreensão. E vamos chegar naturalmente à interpretação. Não são processos que estão distintos, eles estão interligados. E quanto mais eu faço leitura, mais eu consigo acessar o último estágio, o de interpretação fluente. Mas então, se nós conseguimos fazer uma leitura, uma compreensão e uma interpretação, a gente precisa entender como é que esse sistema de comunicação acontece, como é que ele se dá. Então a gente precisa pensar no primeiro elemento, que é o elemento central da comunicação, que é a mensagem. Toda vez que se fala em comunicação, se espera passar a mensagem de um emissor para um receptor. Então há algo a ser dito. Para que essa comunicação se dê por completo, eu vou precisar escolher um código. Qual é a linguagem que eu vou utilizar? No nosso caso aqui, eu, professora, estou passando para você, aluno,
os conhecimentos, os conceitos básicos, isso é a mensagem, e eu estou utilizando a língua portuguesa de forma oral para poder te passar essa informação. Qual é o canal que nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando aqui o meio digital. As aulas são gravadas, você vai poder assistir, reassistir essa aula quantas vezes achar necessário. Então, este é o nosso canal. E qual é o nosso assunto? É o sistema de comunicação. É disso que estamos falando, sobre compreensão e interpretação de um texto. Tudo bem até aí? Então vamos lá revisar cada um dos pontos. O emissor é quem cria a mensagem, é aquele que deseja transmitir. O receptor é aquele que vai receber a mensagem, é aquele que pode ter solicitado essa mensagem, mas pode não ter também solicitado, ele está ali na expectativa. A mensagem é o conteúdo propriamente dito, é aquilo que eu desejo comunicar. E o canal, ele pode acontecer de várias formas. Eu posso fazer de forma oral, eu posso fazer de forma escrita, eu posso fazer de forma visual. Eu vou ter que escolher um código para que essa mensagem chegue. Esse código pode ser a linguagem falada, pode ser escrita, pode ser por gestos, pode ser por sinais. E eu ainda vou ter uma contextualização, eu preciso de um contexto, que é a situação de comunicação. É ali que vão estar inseridos os elementos de análise, de compreensão. Deixa eu te dar um exemplo bem simples, bem fácil, para você visualizar como esse sistema de comunicação ele está presente em todo o nosso meio ambiente, por exemplo. Vamos pensar no trânsito. Quando você está ali para atravessar a rua como um pedestre, você tem marcas de comunicação. Então, você é o receptor que vai receber a mensagem pare. Ou você é o motorista que vai receber a mensagem de pare com o sinal vermelho. Então você tem ali um sistema complexo de comunicação, mas não há palavras, não há linguagem oral, não há linguagem escrita, é apenas a linguagem visual. Outra forma de comunicação, por exemplo, aqui no Brasil, nós chamamos de libras, que são os sinais utilizados pelos surdos para a sua comunicação. Então ele tem uma mensagem a transmitir e essa mensagem vai ser transmitida a partir de sinais. Tudo bem? A ideia aqui, pessoal, é que a gente consiga reconhecer que todos esses elementos de comunicação, eles têm que estar inseridos de forma natural, porque assim a comunicação ela vai acontecer, assim a mensagem vai chegar no seu receptor, assim o emissor vai ter sucesso na hora de transmitir sua mensagem. Só para a gente finalizar esse trecho aqui da aula. Imagina só se eu estou aqui falando para vocês em um outro idioma, em russo, por exemplo. И я здесь представляю вам ситуацию общения на португальском языке, но говорю по-русски. Muito provavelmente você não iria compreender. E aí a comunicação não aconteceria. Ela vai ser ineficaz. Então, cada um dos elementos aqui são muito importantes para que a compreensão, lembra que nós estamos trabalhando com compreensão de texto, a compreensão final do texto se dê de forma eficiente. Para a gente encerrar a aula, vamos falar um pouco sobre funções da linguagem. Quando nós falamos em funções da linguagem, nós estamos falando de objetivos da linguagem. Então, nós temos alguns objetivos aqui e eu vou apresentar com exemplos para vocês. O primeiro é a referencial, é a representação da realidade, a transmissão de informações de forma objetiva sobre o mundo, sem envolvimento emocional ou apelo do leitor. Então, é a informação pura e simples. Eu não tenho emoção, eu não tenho convencimento, eu não quero convencer ninguém de nada, porque a informação ela é objetiva. Exemplo, o Brasil conquistou 20 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Ponto. Não tenho que contestar essa informação. É uma informação de referente. O Brasil é o maior país da América do Sul, com uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ponto. A informação não tem nenhum apelo emocional. Eu não quero te convencer de nada, porque esse fato está comprovado. Em que locais eu vou encontrar essa função? Especialmente no teu livro didático de química, de física, de matemática, de geografia, em alguns conceitos de história, por exemplo, na gramática da língua portuguesa. São informações que não dependem de
interpretação ou de compreensão, que apenas o primeiro estágio lá, que é o da leitura, vai ser suficiente para que você compreenda a informação que está sendo apresentada. Próxima função a gente pode chamar de conativa ou apelativa, e ela busca influenciar o comportamento do receptor, ela vai tentar persuadir, ela vai convocar o leitor, o receptor para a ação. Então as propagandas utilizam muito bem isso, né? A gente pode utilizar aí o exemplo clássico de um refrigerante que diz: beba Coca-Cola. Ele não diz que é bom, ele não diz que é legal, que vai te fazer bem, que você vai ser mais feliz. Não, ele só diz beba. Então isso é apelativo. Então quando você encontrar um cartaz aí na tua escola, onde ele vai estar escrito assim: por favor, colabore com o meio ambiente, recicle o seu lixo, você tem aqui uma função apelativa. Ele usou um por favor, ele colocou um colabore com o meio ambiente, ou seja, você faz parte disso. E no final ainda aparece uma expressão bem pequenininha ali, mas que vai fazer toda a diferença. Recicle o seu lixo. Ele não está falando do lixo dos outros. A frase diz para você reciclar o seu próprio lixo. Veja como aqui nós temos uma convocação para a ação e uma ação que está diretamente ligada ao receptor. Então essa é a função conativa ou apelativa. São sinônimos, tá? A próxima a gente chama de metalinguística. Essa aqui particularmente é a que eu mais gosto, é a que eu acho mais bonita, que eu acho que os autores, quando trabalham com ela, trabalham com muita criatividade. O que ocorre é que a linguagem é utilizada para explicar a própria linguagem. O código explica o próprio código. Então, um dicionário é um livro que explica o significado das palavras. Um filme que vai explicar como se faz um filme. Uma peça de teatro que explica como montar uma peça de teatro. Então, isso é a metalinguagem. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A palavra livro refere-se a um objeto impresso que contém um texto. Por que é metalinguagem? Porque eu utilizei o texto, o código, que é do livro, para explicar o que é o livro. Chegamos na emotiva, ou para alguns autores, a expressiva, que se expressam os sentimentos, as emoções, as opiniões do emissor, revelando a sua subjetividade. Ou seja, quem está em destaque aqui é o emissor, aquele que fala, aquele que deseja passar uma mensagem. Quem é que a gente vai perceber aqui que usa muito isso? Os artistas, os músicos, os pintores, os autores de canções, eles vão falar da sua emoção, do seu eu, da sua subjetividade. Então vejam só, estou tão feliz que não consigo parar de sorrir. É sobre o eu, não é sobre o outro. Eu estou passando uma mensagem, uma informação, mas é sobre mim. Estou tão ansioso para o início das férias, mal posso esperar para relaxar na praia. De novo, o eu aqui está presente. Então, toda vez que a gente falar sobre expressiva ou emotiva, estamos falando do subjetivo, das emoções do eu. E aí a emoção do eu está muito ligada à função poética. E aqui nós vamos ter um foco estético na mensagem. O que é esse foco estético? É eu elaborar a mensagem de uma forma mais rebuscada, mais trabalhada. Buscar aqui elementos que possam tornar essa mensagem mais bonita, mais literária. Tanto na forma como na escolha das palavras ou como elas são organizadas, elas vão criar efeitos sonoros, rítmicos e até semânticos. E muitas vezes elas estão, então, nos textos literários. Trouxe dois exemplos aqui bem famosos e bem comuns. Amor é fogo que arde sem se ver. Então aqui ele vai utilizar da sonoridade para expressão do eu. Não é apenas o desejo de falar que o amor está queimando no seu peito e que ele está completamente apaixonado. Não é só isso. Ele vai fazer uma escolha de palavras, uma escolha sonora de palavras, ele vai escolher um ritmo para que isso então possa causar um impacto naquele que lê. Escolhi também um verso de Carlos Drummond de Andrade. Esse aqui é modernista, poeta modernista dos anos 1930. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Se eu for fazer a leitura simples, tá tudo bem. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu já começo a imaginar a cena.
ok? Estou caminhando e há uma pedra no meio do caminho. No entanto, se eu passar para a compreensão do texto, aqui já começam a se revelar possibilidades, nuances. Espera aí, ele estava no caminho mesmo? Era de fato uma pedra? E aí eu passo para a interpretação e vou chegar aqui na função poética. Pedra é essa? Que obstáculo é esse? Que caminho é esse? E aí o ritmo também vai dar essa constância, né? Porque ele vai fazer uma inversão. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E o que representa isso? Passos do caminhar. Então, na função poética, a gente vai ter, além da expressão do eu, a gente vai ter aqui uma escolha estética na montagem, na escolha dessas palavras. Para encerrar, a função fática. Essa aqui é a mais simples e a que provavelmente você mais usa. Tá? Ela é utilizada para estabelecer, prolongar ou até interromper uma comunicação. É uma verificação de canal. Então, quando eu digo oi, tudo bem? Eu estou abrindo o canal de conversação com alguém. Quando eu mando lá no meu WhatsApp um oi, uma figurinha, uma carinha, eu estou chamando a atenção do outro para que ele fale comigo. A partir daí, então, se estabelece a comunicação. Então, a linguagem fática, a função da linguagem fática é abrir caminho para que a comunicação aconteça. O exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo até antigo, né? Porque eu não sei se as pessoas ainda falam ao telefone, mas se tocar o telefone, eu vou dizer, né? Alô, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pronto, o canal está aberto. A partir de agora, pode-se dar a comunicação. Então vamos lá, para a gente entender o que aconteceu na aula de hoje. Nós vimos os conceitos fundamentais da comunicação, vimos o que é um sistema de comunicação, os elementos que compõem esse sistema e as funções da linguagem, ou seja, os objetivos da linguagem dentro deste sistema de comunicação.